E a gente começa a receita da semana falando da coletiva de imprensa do presidente Lula lá em Brasília, né? Desde o início do mandato, ele pouco havia se reunido com jornalista nesse formato de coletiva, mas agora, sob o comando de Sidônio Palmeira na comunicação do governo, isso parece estar ganhando nova forma, né? Está mudando. Lula afirmou que pretende repetir esses encontros, defendeu o diálogo direto com a imprensa e deixou claro que fica chateado quando matérias o citam sem terem apurado diretamente com ele, né? O que era muito difícil anteriormente. Aproveitou para criticar o governo Bolsonaro, né? Destacando a diferença de tratamento à imprensa, né, entre os dois governos. E essa coletiva faz parte do esforço do governo para melhorar a comunicação e destacar os acertos, né, no momento em que enfrenta dificuldades e queda na aprovação. No início da semana, saiu a pesquisa Quaest mostrando que pela primeira vez a desaprovação superou a aprovação. E a resposta do governo tem sido apostar em uma nova estratégia de comunicação, tanto com a imprensa como também nas redes sociais, né, para tentar reverter essa crise momentânea. Na conversa com os jornalistas, Lula acabou abordando temas centrais, né, como a provável reforma ministerial, declarações contundentes de Kassab sobre o Haddad e, claro, a economia. O Banco Central foi um dos pontos mais esperados, mas esse assunto a gente trata daqui a pouco na edição de hoje. Eu já falo sobre isso, porque agora vamos nos deter mais a outros assuntos, né, mais a questão política mesmo. Por exemplo, o episódio Kassab. Lula não poupou palavras, disse que a crítica ao ministro Fernando Haddad foi injusta. É bom lembrar que nesta semana Gilberto Kassab, presidente do PSD, deu uma entrevista dizendo que o ministro Haddad era fraco, que não conseguia emplacar ações no governo. Kassab tenta, com isso, criar uma espécie de saída de emergência do governo Lula, já que, historicamente, ele consegue transitar entre vários espectros da política, né? Kassab é a cara do centrão brasileiro. Questionado sobre essa declaração de Kassab, Lula saiu em defesa do ministro Haddad e listou ações importantes na Fazenda, né, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, reforçando a confiança no ministro. Para Lula, ainda é cedo para falar em 2026. E sobre a entrevista de Kassab, ele garantiu que já passou por turbulências bem maiores no meio do governo, né? E quando o assunto foi reforma ministerial, Lula saiu em defesa da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Disse que ela tem currículo para assumir qualquer cargo na esplanada dos ministérios, mas que ainda não é o momento de falar sobre as mudanças no governo. Lula também mencionou o desejo de ver o senador Rodrigo Pacheco, que é cotado para ser ministro, como governador de Minas Gerais, isso lá no finalzinho da coletiva. Já sobre a economia, tema que tem impactado a popularidade do governo, Lula foi direto. Disse que não vai fazer bravata para baixar o preço dos alimentos. Negou qualquer intervenção nos valores dos combustíveis e também dos alimentos e, caso haja manifestações dos caminhoneiros sobre o preço do diesel, garantiu que o caminho será o diálogo, como sempre fez. Afirmou que não autorizou reajuste de preço dos combustíveis, isso cabe à Petrobras, mas que respeita as decisões da empresa e que, mesmo com o aumento, a mudança nos preços será menor do que a de dezembro de 22. Essa entrevista demarca, de fato, um novo momento do governo, né? O clima de insatisfação nas ruas é evidente e o Planalto aposta nesse contato mais direto com a imprensa, em um novo tom nas redes sociais e também numa postura mais cuidadosa com os setores do mercado. A ideia parece ser destacar a credibilidade com base nos acertos dos governos passados e tentar conter o avanço da extrema-direita, que já está armada para 2026. Se a estratégia vai funcionar, isso a gente acompanha nas próximas semanas, nas cenas dos próximos episódios. Enquanto o centrão de Kassab aí mostra suas garras, né, o bolsonarismo segue sendo fritado com novas revelações sobre a trama golpista e punições aos parlamentares envolvidos, né? O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli na última quinta-feira, notícia recente da semana. Os magistrados entenderam que ela cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao espalhar notícias falsas sobre as eleições de 22. Ela mentiu aí sobre as urnas eletrônicas. A decisão não tem efeito imediato. Zambelli permanece no cargo. Em nota, a deputada afirmou que a decisão do TRE é uma perseguição política contra os conservadores e afirmou também que vai recorrer
dessa decisão, né, e vai recorrer no cargo. A ação foi movida pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Essa acusação da Sâmia afirma que Zambelli usou o cargo para dar ares de credibilidade a informações falsas que comprometeram as eleições de 2022. E não fica por aí, viu? O jornalista Hélio Gaspari divulgou trechos do primeiro depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, lá em 2023 ainda. Esse depoimento lança luz sobre o caos nos bastidores do governo Bolsonaro nos últimos meses do mandato, ali na reta final, né? Cid revelou que o entorno do ex-presidente estava basicamente dividido em 3 grupos. O mais radical deles era formado por Michele Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro e aliados próximos ali, isso segundo o Mauro Cid nessa delação, né? Eles insistiam em encontrar provas de fraude nas eleições. E segundo o Cid, havia até quem defendesse um braço armado para levar o golpe adiante. Outro grupo apostava na cautela e defendia que Bolsonaro aceitasse a derrota, né? Pedisse às pessoas que voltassem para casa e assumisse uma espécie de liderança da oposição. Já um terceiro grupo, formado por comandantes militares ali, rejeitava qualquer tentativa de golpe e criticava essa condução aí da crise ali da reta final. O que Gaspari revelou é apenas um fragmento, né? As investigações avançam e cada nova peça reforça a gravidade dessa tentativa de ruptura institucional. Nas redes sociais, Michele Bolsonaro ironizou as declarações, tentando descredibilizar o depoimento. Ela afirmou que é mais uma cortina de fumaça e que até hoje nunca conseguiram provar nada sobre ela. Michele também atribuiu a divulgação desse trecho da delação à queda da popularidade do governo Lula. Já Mauro Cid pediu ao STF uma investigação sobre essa divulgação do depoimento. Mas os fatos falam por si só. Com cada nova revelação, o cerco se fecha aos bolsonaristas. E por falar em bolsonarista, a gente vai agora para o noticiário internacional, né? Para a era dos extremos de Donald Trump, que mostra seus primeiros ataques contra a América Latina e inspira aliados a replicar a receita autoritária em outras regiões. Um mal-estar que, de fato, assombra o mundo. Sem inovar, Trump aprofunda e radicaliza a sua agenda autoritária. E no Brasil, os reflexos já apareceram. Esta semana, um voo com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos trouxe à tona casos de violência, maus-tratos e até algemas. O episódio gerou a primeira crise diplomática entre os dois países na nova gestão Trump. O endurecimento da política migratória não é novidade. Mesmo sob governos democratas, a fiscalização já era rígida. Mas Trump acelera esse processo e transforma a repressão em espetáculo público. O exemplo mais claro é Tom Homan, apelidado de Czar da Fronteira, um ex-agente da Patrulha de Fronteira que esteve em Chicago para comandar as operações contra os imigrantes sem documentações. O saldo foi alarmante, 956 prisões em um único dia, mais do que o triplo da média de 2023. A mensagem é clara, a perseguição a indocumentados nos Estados Unidos será ainda mais intensa. Trump representa uma era de muros, de segregação e de criminalização da pobreza. E a sua presença na Casa Branca fortalece outros líderes reacionários como Elon Musk, o bilionário que tem seus próprios interesses e recentemente alimentou a extrema-direita na Alemanha. É bom lembrar que o país se prepara para eleições em fevereiro com um avanço dos partidos ultranacionalistas. Musk usou as redes sociais, inclusive, para defender o principal partido conservador da Alemanha e sugerir que os alemães deixassem o passado, a sua culpa pelo passado nazista. Dias antes, o empresário chegou a fazer um gesto nazista em um evento de Trump lá nos Estados Unidos. Então, Trump, Musk e a extrema-direita alemã são peças desse mesmo tabuleiro. Um bloco conservador que avança, camuflado no discurso da inovação e do progresso. Essa fachada descolada das Big Techs começa a desmoronar, revelando a sua essência autoritária e excludente. O projeto, agora aliado a Trump, é erguer muros, visíveis ou invisíveis, para consolidar o poder e retomar uma agenda eurocêntrica excludente.